Teremos agora a palestra Planejamento Urbano, Construindo o Futuro das Cidades, e para tanto convidamos o prefeito eleito de Maringá, ex-secretário de Desenvolvimento Urbano do Paraná, coordenador do programa O Futuro da Minha Cidade na Câmara Brasileira da Indústria da Construção, CBIC, e comentarista da rádio CBN, Silvio Barros. Boa tarde, eu quero agradecer o privilégio de poder estar aqui, ao presidente Marcos Vinícius. Acabei de perguntar para ele ali se eu posso me inscrever também. Não sou de Minas Gerais, mas eu gostei tanto da ideia que eu quero ver como é que a gente se inscreve. Bem, eu não sei, o presidente não me conhece ainda, mas o Vladimir e o Ângelo me pediram para vir aqui incomodar vocês. Então vamos fazer uma correção. Isso aqui não é bem uma palestra, não. Minha missão aqui é deixar vocês desconfortáveis. E eu queria saber, dos que estão aqui agora, quantos estão assumindo a prefeitura pela primeira vez? Eu já fui prefeito, estou assumindo de novo, mas alguém que nunca foi prefeito, deixa eu ver. Muito bem. Acho que para vocês vai ser uma provocação interessante, mas para aqueles que já participaram também, talvez tenha alguma novidade aqui que pode ser bastante útil. E eu vou começar dizendo para vocês que uma das razões... Desculpa, Silvio, vou ter que te interromper um minuto. É porque o QR Code deu problema, já está dando que as vagas estão esgotadas, já tem uma turma brigando com a gente aqui que não está tendo vagas. Vão resolver lá e vai colocar novamente. Então se prepare aí para a segunda chamada. Obrigado, Silvio, desculpa. Que boa notícia, né? Uma das razões da gente estar aqui é porque Maringá foi, agora, pela quarta vez, no ranking das cidades do Exame, da revista Exame. Isso são indicadores, não é porque a pessoa foi lá e gostou da cidade, não, são indicadores. Maringá foi considerada a melhor cidade do Brasil para se viver, pela quarta vez. E eu queria dizer para vocês que isto não é mérito do prefeito. Isto é o resultado de um processo, de um trabalho que eu vou explicar para vocês como que a gente fez, porque todas as cidades podem fazer. E aí é uma questão de como que esse trabalho se desenvolve em conjunto entre a sociedade civil e a prefeitura. Mas antes eu quero fazer uma observação. Eu percebi que o nosso presidente, Marcos Vinícius, é um homem crente, acredita em Deus, e a maioria de vocês também deve ser assim. Eu queria lembrar vocês, prefeitos e prefeitas, que o exercício da autoridade é uma missão divina. Isso é muito mais do que política. A Bíblia Sagrada diz no livro de Romanos, capítulo 13, verso 1, que toda a autoridade é constituída por Deus e que não há autoridade sem a permissão de Deus. Ou seja, vocês têm uma missão divina. E vocês terão que dar conta disso a Deus, de quem nada se esconde. Nada. Se a gente acredita ou não acredita, isso é outra conversa. Mas eu recomendaria vocês acreditarem. Porque se Deus colocou isso como missão na sua vida, Ele tem a obrigação de te dar os meios para executá-la bem. E eu vou dizer para vocês que em 8 anos de prefeitura, não foram poucas as vezes que eu fechei a porta do gabinete, dobrei o joelho e pedi ajuda porque eu não sabia exatamente como resolver o problema. Não foram poucas as vezes que isso aconteceu. E quando a gente acredita que realmente Deus tem um propósito nessa missão para a qual vocês foram convocados e a população delegou isso a vocês, Ele proverá os meios. Se você não acredita, então você não tem acesso a esse contingente de recursos que, diga-se de passagem, é infinito. Mas vamos lá.
Estão ansiosos para começar? Quem está ansioso para começar aí? Eu queria dizer para vocês que já começou. Não, o QR Code está liberado. O Ângelo está avisando aqui, pode começar a inscrever de novo. Tem mais 3 minutos antes de completar outra vez. A gestão já começou, gente. Vocês estão num processo de transição. Se vocês começaram a transição ou não começaram, não importa. Sua gestão já começou. E se você já começou a transição, você teve que escolher pessoas para fazer essa interface. E isso já é um processo complicado, porque você tem que escolher pessoas da sua mais absoluta confiança. O processo de transição envolve uma equipe. Ninguém faz transição sozinho, não é o prefeito eleito que vai lá para fazer todo o processo. Vai ter que ter gente em diversas áreas fazendo a transição. E a gente precisa, e isso é uma coisa muito importante, para que a gente possa cumprir a nossa missão, nós temos que lembrar que ninguém trabalha sozinho. A prefeitura é um sistema composto de várias engrenagens. E essas engrenagens, na verdade, são pessoas. São pessoas que são diferentes. Elas têm características diferentes. Aliás, a gente precisa de pessoas com expertises diferentes para que a máquina toda possa funcionar direito. E aí, independente de qual é o tamanho da engrenagem, não importa quantos dentes ela tem, elas precisarão funcionar de maneira integrada. E a pergunta que a gente precisa responder é a seguinte: as engrenagens é que precisam ser encaixadas na máquina, ou é a máquina que precisa da engrenagem certa para funcionar? O que eu quero dizer com vocês é o seguinte: na hora de compor a sua equipe, não dá para compor a equipe sem levar em conta de que os cargos precisam das pessoas. Não nomeie pessoas que precisam do cargo. Isso não vai funcionar. Eu lamento muito dizer isso. Eu fui prefeito, eu tive vários partidos que me ajudaram, todos eles querem participar do governo, todos eles querem indicar, está tudo certo, eu entendo isso. Tem vereador que te apoiou, tem deputado que te apoiou, que quer nomear alguém, eu entendo isso. Mas diga para eles, para os partidos, para o deputado, para o vereador, que você precisa de uma pessoa de quem o cargo está precisando, e não uma pessoa que está precisando do cargo. Caso contrário, você não entrega. E é de você que as pessoas vão cobrar. É de você que o eleitor vai pedir contas da confiança que foi colocada para que você assumisse a prefeitura. Só uma lembrança. Eu não estou dizendo que é fácil, mas é bom a gente saber. Na transição, você precisa fazer o diagnóstico. Amanhã vai ter um painel aqui sobre transição, ele vai falar muita coisa detalhada, mas o importante da transição é o seguinte: você tem que ter um raio-x de como você recebeu a prefeitura. Aliás, desculpa. Como você recebeu a cidade. A prefeitura é parte do processo, não é o assunto, é um pedaço do assunto. O que a gente precisa saber é como você recebeu a cidade. Eu estou falando da rua. Eu estou falando do posto de saúde com buraco e com goteira. Não é só a prefeitura, o orçamento e os números, os dados e o organograma. É mais do que isso. E você precisa registrar isso. E é muito importante você saber isso, porque eu tenho certeza que vocês todos querem deixar um legado. Um legado que coloca na história a sua passagem pelo município. Muita gente, eu sou mentor de prefeitos, trabalhei com muitos prefeitos, e às vezes eu perguntava: qual é o seu legado? Não, minha cidade estava uma zona toda esculhambada, eu não tinha dinheiro para nada, a cidade estava devendo muito, eu quero botar as coisas em ordem. Isso é sua obrigação, mas isso não é legado. As pessoas não vão lembrar de você por causa disso. Então, qual é o seu legado? Você já sabe? Se não sabe, comece a pensar nele rapidamente. Qual é o seu legado? O que você vai deixar que as pessoas vão perceber que a vida delas melhorou por causa daquilo? E toda vez que eles passarem lá, durante a sua gestão, depois da sua gestão, 10 anos depois da sua gestão, eles vão lembrar que a vida deles é diferente por causa daquilo.
E é muito legal a gente fazer esse exercício e descobrir qual é o nosso legado. O que eu quero deixar de legado? Na verdade, como que eu quero entregar a cidade depois que terminar meu mandato? E é importante a gente entender que todos nós queremos viver numa cidade cada vez melhor, não é? E se eu perguntasse para vocês assim, como você imagina, como você visualiza a sua cidade no último dia do seu mandato? O que tem de diferente? Como você visualiza a sua cidade no futuro, 10 anos para frente? Não é fácil de você responder essa pergunta, viu? Aliás, é quase impossível. É quase impossível. E vou explicar por quê. Se você, durante a campanha, reclamou de várias coisas, você criticou algumas coisas, você disse que não estava bom e que a população queria que melhorasse, e você se comprometeu a melhorar. Então, primeiro você precisa saber como que a coisa de fato está. Você tem que ter nesse raio-x, nesse diagnóstico, onde eu estou. E depois você tem que saber para onde você vai, onde eu quero estar. E uma coisa importante para a gente nunca esquecer, onde você está, aquelas coisas que o povo reclamou, que te pediu, que te cobrou, na lista de espera para cirurgia, de falta de asfalto, de uma porção de coisa, tudo isso se traduz em número. É um número que é um indicador. E aquele serviço está nesse estágio. E aí quando você pensa, imagina, como é que eu quero deixar a cidade daqui 4 anos, qual é o indicador para cada uma dessas coisas que você vai se desafiar a alcançar? Se você acha que não está bom hoje, o que você considera bom? Qual é o número? E é muito importante você definir isso com a sua equipe e com a sua comunidade, junto com a tua cidade, para que vocês possam alcançar esse número. E que você possa, de fato, entregar a cidade melhor do que você recebeu. Então, esse exercício precisa ser feito agora, durante a transição. Para que você não imagine uma coisa que não é factível. Para que você que está sendo prefeito pela primeira vez, possa entender por que certas coisas não acontecem. E às vezes não acontece, não é porque o prefeito não quis. O prefeito até queria. E agora mesmo nosso presidente falou aqui que ele queria implantar o programa de licitação, mas não acontecia. E 1 ano do seu mandato é 1/4 do tempo que você tem. Não dá para perder tanto tempo. Algumas coisas não acontecem e você precisa entender por que não acontece. E você só vai entender depois que você botar o pé lá dentro. Mas você já pode botar o pé lá dentro agora e começar no dia 1º com uma outra percepção. Eu estava falando de indicadores e quero dizer para vocês o seguinte, indicador, e eu tenho certeza que aqui na imersão que vocês vão fazer, vocês vão aprender muito sobre isso, tem vários tipos de indicador. Tem indicador de esforço, tem indicador de processo e tem indicador de resultado. Mas o que interessa é o resultado. Politicamente falando, quando a gente fala de discurso político, o indicador de esforço é o mais legal de todos. Esse é bacana de falar. Esse é o que a gente gosta de fazer discurso. E eu vou só dar um exemplo rapidinho aqui para vocês. Nossa cidade é uma cidade muito forte em confecção. Temos muitas indústrias de confecção, é o setor que mais gera emprego na cidade. E os nossos empresários, o sindicato de confecção, me chamou uma vez e disse assim, prefeito, não tem costureira, a gente precisa contratar pessoas e não tem. E as pessoas não estão qualificadas, então a gente precisa de ajuda. Fizemos todo o trabalho e a prefeitura montou 2 escolas de costureira. Escola completa, uma na Zona Norte, outra na Zona Sul, com as máquinas, com tudo o equipamento, iluminação certinho. Contratamos o Senai para dar a instrução e tocamos o programa. Passou 1 ano, o secretário de Indústria e Comércio chegou para mim e falou assim, prefeito, o secretário da Fazenda não quer me dar o dinheiro para fazer a renovação do convênio com o Senai para continuar com a escola. Eu falei, por que não? Ele falou, porque ele quer saber qual é o resultado. Eu falei, então, qual é o resultado? Ele falou, ô louco, prefeito, o senhor entregou pessoalmente 600 diplomas para as mulheres que se capacitaram. O senhor não lembra?
O senhor foi lá, inaugurou a escola, o senhor saiu na imprensa, o senhor entregou, cada vez que se formava uma turma, o senhor ia lá entregar o certificado. Eu falei, tá, mas e o resultado? Aí o cara não entendeu. Qual é o resultado? Quantas das 600 mulheres estavam atendendo a demanda do sindicato e estavam trabalhando nas fábricas? Quantas? Quantas daquelas mulheres, pelo curso que nós fizemos, puderam melhorar a renda da família? Quantas daquelas mulheres usaram o curso que nós demos para melhorar a sua condição de vida? Esta era a resposta. E sabe o que ele me disse? Que ele não tinha essa informação. Porque eles só pensaram no indicador do esforço que nós fizemos. Mas na hora de pedir a inscrição, eles não lembraram que 6 meses depois eles precisavam falar com aquela mulher de novo, para saber o que aconteceu na vida dela em função do investimento que nós fizemos. E muitas pessoas eles nem tinham mais o contato. Telefone celular, pré-pago, mudou o número, acabou. Não se pensou antes do programa em quais seriam os indicadores de resultado que a gente vai precisar depois do programa. Eu chamei o sindicato e perguntei para eles, escuta, e daí, como é que foi? Foi bom? Funcionou? Eles falaram assim, prefeito, funcionou mais ou menos, meia boca. Eu falei, mas por que meia boca? Eu falei, prefeito, porque vocês não vieram perguntar para a gente, na hora de comprar a máquina de costura, se aquela era a máquina de costura que vocês deviam ter comprado. Vocês compraram a mais barata pela licitação. Só que a máquina que vocês usam, para nós é obsoleta há muito tempo. Nós usamos máquina digital. Então a mulher sabia costurar, mas ela olhava para a nossa máquina e não tinha a menor ideia do que fazer. Não sabia nem por onde começar. Nem botar a linha na agulha, ela não sabia. Então, se vocês tivessem nos perguntado, nós teríamos dito para vocês como que esse resultado podia ser muito melhor. Indicador é fundamental. Para cada projeto que vocês forem fazer, vocês vão precisar de indicador. Mas pensem que vocês querem indicador de resultado. O de esforço é bacana, porque aí você faz o discurso, diz que 600 mulheres passaram pelo nosso programa. É melhor do que 40 que foi de fato empregado, não é? Mas o que faz a diferença na vida das pessoas, e é para isso que vocês foram eleitos, é o resultado, não é o esforço. Bom, vamos lá. Eu quero sugerir uma coisa. Essa lição eu não aprendi em tempo hábil. No primeiro mandato eu não sabia disso. Eu estava tão ansioso para fazer as coisas acontecerem, para limpar a rua, para tapar os buracos, para fazer as coisas, que eu não me dei conta de que o cidadão, o seu eleitor, depois que você entrega para ele uma creche, uma escola, depois que você arruma um bairro, ele considera aquilo como direito adquirido. Sempre foi dele. E ele não vai te dar crédito por isso. Você estava devendo isso para ele. A rua já estava lá e estava com buraco, e ele estava reclamando. Você só foi lá e tampou o buraco, é sua obrigação. Você não vai ter crédito por isso. A menos que, no momento certo, lá na sua reeleição, você mostre e lembre para ele como é que era antes. Esse era a UBS, eu só aprendi isso depois do primeiro mandato. No segundo eu fiz direito. Essa era a UBS do Jardim Industrial, quando eu recebi. É o antes. E essa é a UBS que eu entreguei. É o depois. Esse era um acesso para um bairro importante, do jeito que eu recebi. Esse é o acesso depois. Então, agora mesmo, no período da transição, tudo aquilo que não está funcionando, alguém da tua área de comunicação deve ir lá, escolher um lugar, fotografar, registrar, e depois que você consertar, ele tem que ir no mesmo lugar. Um poste mede um passo, é aqui que ele vai ter que tirar a foto depois do mesmo lugar, porque a foto vai ter que lembrar as pessoas de como era antes e como está agora. É só uma dica, mas é uma dica que faz muita diferença. É um detalhe, um pequeno detalhe, mas essa é a diferença entre a tua passagem pela prefeitura e o que tinha antes. Claro que quando a gente fala de alguém que é sucessor, você não pode falar nada de mal do seu antecessor, né? Porque ele te ajudou a te eleger. Então, você só melhora aquilo que você recebeu, faz melhor, amplia, faz mais.
Você quer fazer uma gestão inovadora, com certeza, e o pedido que me foi feito aqui era de provocar vocês um pouquinho sobre futuro. O que vai acontecer nos próximos anos? Então, na hora de compor a sua equipe, você talvez queira nomear alguém que seja expert em bola de cristal. Alguém que saiba como ler o futuro e te ajudar a preparar a sua cidade para o futuro. Zeladoria, cuidar da cidade, é tua obrigação, tá? Isso é obrigação. Não tem mérito nisso, não. Você tem que cuidar da cidade, ponto final. O preparar a sua cidade para o futuro, bom, aí é outra história. E, infelizmente, tem tanta demanda atrasada, retraída, reprimida nas cidades, que poucas gestões se preocupam em olhar no para-brisa. Está todo mundo dirigindo, olhando no retrovisor. Como é que eu resolvo aquilo que está atrasado, está pendente? A criança já nasceu e não tem vaga na creche. Como é que eu resolvo isso? Isso significa dirigir olhando no retrovisor. O para-brisa é muito maior. E o para-brisa está olhando para frente, não para trás. Então é importante a gente ter pessoas olhando para frente. E eu quero dizer para vocês o seguinte: não precisa de bola de cristal. O que precisa só é ter atenção. E a sua equipe de secretários olhar também para frente, fazer o que tem que ser feito, cuidar da zeladoria, atender a demanda da população, mas olhar para frente. O que vai acontecer nos próximos anos daqui até 2030? Por exemplo, daqui até 2030, nós vamos ter 800 milhões de empregos substituídos por robótica. E alguns deles estão na tua cidade. Lá na sua cidade. Eu não estou preocupado se a tua cidade tem 10 mil habitantes ou se tem 200 mil habitantes. Eu só estou dizendo que algum deles estão na sua cidade. Quantos? Quais? E o que eu posso fazer para que essas pessoas que serão substituídas por máquinas não fiquem fora da atividade produtiva, não percam a sua função e não tenham a sua vida prejudicada, porque perdeu o emprego e não tem como se colocar. Isso vai estourar na prefeitura, no seu caixa, na assistência social. Então é importante a gente pensar nisso. E quando a gente fala de robótica, muitas vezes prefeitos de cidades menores falam assim para mim: não, mas isso aí é coisa para cidade grande, que tem indústria, que tem coisa de robô. Não é disso que eu estou falando. Eu estou falando, por exemplo, da máquina de check-out automático no supermercado. Isso é robótica substituindo pessoas. Em cada supermercado, uma máquina dessa manda para casa dois funcionários. E, em alguns casos, quando o supermercado funciona final de semana, 4 funcionários por máquina. E vocês acham que vai ter mais máquina ou menos máquina no último dia do seu mandato? E na cidade que não tem nenhuma, se prepare, porque vai acabar tendo. Nós estamos falando de coisas que atingem o dia a dia de pessoas que estão lá na nossa cidade, cidadãos que votaram na gente, e que terão o seu emprego substituído por robótica, e em todas as áreas. Alguém tem que monitorar isso, alguém tem que avaliar a vulnerabilidade digital da força de trabalho do seu município, e tem que começar isso já. Só que a gente vai preparar pessoas para quê? Se 85% das profissões que vão existir em 2030 nem foram criadas ainda. Como é que eu preparo alguém profissionalmente para uma profissão que não existe? Eu confesso que quando eu vi essa matéria, eu achei ridícula. Sinceramente falando, eu achei ridículo. Falei, isso não pode ser, não tem cabimento. Até que aquele símbolozinho que está lá em cima me incomodou. Será que a Dell Computadores assinaria uma matéria dessa se não fosse razoável? Se não tivesse algum sentido? Ela arriscaria a sua imagem assinando uma matéria desse tipo? Gente, nós estamos falando de uma coisa real, tá? Muito real. Profissões que estão sendo criadas dia a dia. Profissões, pessoas que vão ganhar dinheiro com coisas que não existiam lá no seu município. E tem gente que vai ganhar muito dinheiro. Tem hoje influencers que ganham muito dinheiro. E sabe de uma coisa? O seu código tributário não tinha a possibilidade de cobrar esse serviço, porque esse serviço nunca existiu. Então o seu código tributário não vai te ajudar muito enquanto novas profissões estiverem acontecendo. O dinheiro está circulando e você só está olhando.
Nós precisamos começar a pensar nisso. Alguém na tua equipe vai começar a ter que monitorar essas coisas. O metaverso vai cada dia fazer mais parte da vida das prefeituras, da gestão. Deixa eu fazer um questionamento aqui rapidinho. Quem não usa o WhatsApp aqui? Levanta a mão para mim. Quem que não usa o WhatsApp? Todo mundo usa, né? Aliás, eu não sei se a gente usa o WhatsApp ou se o WhatsApp usa a gente. Ainda não consegui chegar à conclusão assim precisa. Mas sabe de uma coisa? Tem hora que eu paro para pensar como que eu consegui ser prefeito da minha cidade durante 8 anos, uma cidade de 400 mil habitantes, sem WhatsApp. Porque ele não existia. Ele só veio para o cenário depois que eu saí da prefeitura. E só faz 12 anos que eu saí da prefeitura. Como que era a nossa vida antes do WhatsApp? Bom, o que eu quero dizer para vocês é o seguinte: o metaverso vai nos tornar escravos dele, tanto quanto a gente é do WhatsApp, só que mais rápido. Vai ser mais rápido. E hoje já tem muita prefeitura usando o metaverso, você vai ter que usar também, da mesma forma que já existe prefeituras usando inteligência artificial, porque é a inteligência artificial que vai fazer a sua prefeitura funcionar, do jeito que a população espera. A juventude que está aí já usa inteligência artificial todo dia. E ele vai demandar coisas da sua prefeitura que, se você não tiver, o resultado não é muito bom, não. Então a gente vai ter que pensar nessas coisas. Isso são os desafios do futuro. A gente vai ter que preparar a nossa cidade para frente, olhar no para-brisa. Digital Twins, os gêmeos digitais, que é isso? Que negócio é esse? Pois é, está aí, ó, o Digital Twin é uma réplica virtual da sua cidade, onde você pode simular tudo, desde desastre climático até trânsito, o que você precisar. Cada prédio que a prefeitura vai fazer, uma escola, uma creche, um posto de saúde, você consegue simular o que vai acontecer em termos de impacto no atendimento da tua população com o gênero digital. Você sabia disso? E o que é o nosso grande desafio? Como que a gente prepara a geração que está sob nossa responsabilidade, lá na escola fundamental, para um mundo muito mais tecnológico, se a escola não evoluiu? Em 100 anos o carro saiu do Calhambeque, Fordinho 29, que não tem 100 anos ainda, para um carro que vocês sabem o que é um carro hoje. O telefone era de manivela, hoje tem um computador no seu bolso. Mas a ferramenta que nós damos para as nossas crianças poderem se preparar para esse mundo tecnológico continuou em 100 anos praticamente igual. E agora? Como é que a gente faz? Olha o tamanho do desafio que você tem pela frente. A gente toma decisão todo dia, o prefeito toma decisão o tempo todo. Só que as decisões fáceis, o seu secretário toma primeiro. Se chegar na tua mesa é bucha, é abacaxi, é algo que ninguém quis meter a mão, porque é complicado, tem consequências. Mas você tem que decidir. Então a sua equipe precisa saber que quando ele trouxer um problema para você, ele tem que trazer o problema com a informação. Porque toda decisão depende de informação. Quanto melhor a informação, melhor a decisão. A informação tem que ser uma informação confiável, tem que chegar na hora certa. A informação boa na hora errada, atrasada, não resolve nada. Mas a tua equipe tem que trazer informação baseada em dados reais, e isto pode ajudar muito a sua vida. Mas, por exemplo, isso é uma informação importante, já é antiga, inclusive. Valor econômico. Segundo a revista Fortune, americana, essa revista é uma revista econômica americana muito importante, ela produz todos os anos um anuário com as 500 maiores empresas do mundo. É uma edição especial com as 500 maiores empresas do mundo. E a revista Fortune está dizendo que 40% da sua lista de 500 maiores empresas do mundo não vai existir em 10 anos. E isso vai impactar a sua cidade, não importa o tamanho dela. Porque lá na tua cidade tem alguém que dá assistência técnica, que trabalha ou que é representante de alguma coisa de uma dessas 200 empresas que não vai existir mais. Então você tem que se preparar para isso, tem que analisar qual é o impacto que isso vai ter na sua economia. Por exemplo, quando a Ford decidiu lá
em Detroit, nos Estados Unidos, o conselho de acionistas decidiu que ia fechar a fábrica no Brasil, o que aconteceu em Camaçari? O que aconteceu com o dono do hotel, do restaurante, da pousada, do posto de gasolina, do borracheiro? E o que aconteceu com os revendedores Ford na sua cidade? Na oficina que era especializada, ou no pessoal que comprava autopeça Ford? Você percebeu o tamanho do impacto? Mas a Ford não desapareceu. Tem carro Ford rodando ainda. Mas e quando a gente falar de uma empresa que vai desaparecer? O que acontece? Então, alguém tem que monitorar isso pelos dois lados da moeda. O lado negativo, que é esse impacto, e o lado positivo. E qual é o lado positivo dessa notícia? É que a revista Fortune vai continuar publicando a lista das 500 maiores. 200 vão sair e outras 200 vão entrar. Como que a tua cidade faz negócio com os que vão entrar? Como que vocês vão gerar emprego, renda? Como que vocês vão aproveitar as 200 empresas que vão entrar na lista? Como é que você adapta a sua cidade para ser atrativa para isso? Percebe? Isso é desafio da sua equipe de desenvolvimento econômico. E também do pessoal que está preocupado em gerar emprego. Como é que vai ser a próxima economia? O ano passado eu fui para um congresso de cidades inteligentes em Taiwan e tinha esse stand aí lá no congresso. A próxima economia. Qual é a próxima economia? Eu fiquei curioso, entrei no stand e olha o que estava escrito lá. A próxima economia é a economia Net Zero. O que é Net Zero? É uma empresa que sequestra 100% do carbono que ela emite. Ela tem um sistema já certificado, que ela pode comprovar que tudo que é emissão que ela produz, ela consegue sequestrar. Essa é a economia do futuro. E vai chegar um momento em que, se uma empresa não apresentar um certificado de Net Zero, ela não consegue vender mais. Ela não consegue prestar um serviço. Uma transportadora não consegue mais carga se ela não provar que ela sequestra o que ela emite. Essa é a próxima economia. E a gente tem que começar a pensar nisso. Você sabe o que é tecnofeudalismo? Bom, é melhor a gente começar a descobrir, porque todos nós na campanha fomos vítimas do tecnofeudalismo, todos nós. E o tecnofeudalismo pode ser impiedoso, ele pode quebrar uma empresa da tua cidade. Quando você precisa da internet para vender, e o Google aumenta o preço, e se você não pagar, ele te tira do ar, de um dia para o outro. E você tem que pagar. 4 empresas no mundo hoje controlam toda a internet do planeta. E elas fazem o que elas quiserem com a gente. Nós precisamos começar a entender algumas coisas. Eu não quero assustar vocês, eu só vim aqui provocar vocês. Foi esse a encomenda que eu recebi. Outra coisa que a gente tem que se preparar para o futuro é isso aí, ó. Mudança climática, desastres climáticos. E Minas Gerais tem sido vítima disso com muita intensidade em vários lugares, não é só em Belo Horizonte. Vocês sabem disso. A pergunta é, se nós sabemos que a coisa vai ficar cada vez pior, como que a gente se prepara para isso? Foi o que o nosso presidente falou agora há pouco, o Paulo Zilkowski aqui da CNM. A COP, que está acontecendo esta semana lá em Baku, no Azerbaijão, a COP propôs em 2015 o Acordo de Paris, redução de emissões, para evitar o desastre climático. Isso foi em 2015. Em 2022, a COP, que é a Conferência do Clima para o mundo inteiro, entendeu que lá em 2015, quando eles fizeram o Acordo de Paris, quem assinou o Acordo de Paris? Os chefes de Estado, os presidentes dos países. Eles assinaram e a coisa não aconteceu. Passou um tempo, não aconteceu nada. Sabe o que eles descobriram? Que para o Acordo de Paris, o prefeito vale muito mais do que o presidente. Mas muito mais, não é pouco não, é muito mais. A assinatura que vale mesmo é a assinatura do prefeito, não é do presidente. Porque 65% das metas dos ODS só podem ser alcançados no nível municipal, não é no nível federal. Lixo é com a gente. Esse negócio é conosco. Uma série de drenagem é com a gente.
Tem uma série de coisas que estão na esfera do município. E agora, a ONU, eu acabei de voltar do Egito domingo, do Fórum Mundial Urbano, que estava acontecendo lá no Cairo. A ONU hoje tem um evento que acontece de 2 em 2 anos só para discutir como que a gente ajuda as prefeituras a participarem desse processo. Porque a sobrevivência da humanidade no planeta depende do prefeito muito mais do que do seu Donald Trump. A humanidade produz muito lixo. 91% do que a gente consome, a gente transforma em lixo. São trilhões de toneladas que a gente joga fora, né? É isso? Não, não é isso. Sabe por quê? Quando a gente olha para o planeta, nós não estamos jogando fora, nós estamos jogando dentro. É isso. Nós estamos contaminando aqui dentro. Jogar fora seria mandar para fora do planeta. Nós não vamos fazer isso. Então a gente precisa acabar com o lixo, porque isso está ultrapassando os nossos limites. Aí entra a economia circular. Que é a economia circular? Tudo que se produz não pode gerar resíduo, tem que ser transformado em insumo. E aí eu quero mostrar para vocês uma coisa legal. Isso é uma máquina desenvolvida aqui no Brasil, uma tecnologia brasileira, que transforma lixo, aquele que a gente joga fora de casa, em biocomposto. Esse composto pode ser usado para laminar madeira artificial, madeira plástica, ou ele pode ser usado como combustível em caldeiras de indústrias. A cidade de Garibaldi, lá no Rio Grande do Sul, foi a primeira cidade do Brasil a usar essa tecnologia. Hoje eles são 0 lixo. Nem 1 quilo de lixo é enterrado na cidade. Todo lixo é transformado em biocomposto. E todo o biocomposto é vendido do outro lado da rua para uma agroindústria a R$600 por tonelada. 0 aterro. Tecnologia brasileira. A cidade tem 35 mil habitantes. 0 lixo no Brasil, hoje. Então, eu sei que vocês têm problema de lixo. Vocês têm que transformar o lixão em aterro. Pula este detalhe. Vai do lixão direto para a industrialização. Só para vocês saberem, a cidade de Garibaldi resolveu o seu problema de lixo com uma empresa privada que fez o investimento no sistema todo. A cidade paga, por tonelada de lixo, o mesmo que ela pagava antes. Aliás, paga menos, porque no chamamento exigia um desconto. Sabe quanto foi investido para resolver o problema do lixo na cidade de Garibaldi? Essa empresa? R$3 milhões. Eu não falei 30, eu falei 3. 1, 2, 3. R$3 milhões. Com uma tecnologia brasileira. Gente, nós temos que evoluir. Você tem que olhar para o problema que você tem na tua cidade e dizer, o meu negócio não é transformar o lixão num aterro, porque o aterro vai custar mais caro do que isso. O meu negócio é industrializar o lixo lá mesmo na minha cidade. Como é que a gente vai cuidar de economia digital na era da algoritmização, no teu município? Alguém tem que pensar nisso, porque isso vai ser cada dia mais presente na nossa vida. Vocês sabiam disso? Pesquisa mundial, 62% dos jovens, dos millennials, não querem ter carro. O Denatran comprova isso porque a cada ano que passa, menos jovens de 18 anos estão tirando carteira de motorista. Ele só não quer ter carro, ele não quer nem saber dirigir, ele não quer nem dirigir. São outros meios de transporte que estão acontecendo. Mas, você fala assim, mas isso aí, será que é verdade aqui no Brasil? Bom, a mesma pesquisa no Brasil tem um número diferente. Claro, afinal de contas, nós somos Brasil, né? Aqui a gente gosta de carro. 55% dos jovens não querem ter carro. Mas olha o que a Anfávia está falando. Agora nós estamos falando de quem fabrica carro. Quem entende mais desse mercado do que os fabricantes de carro? Olha o que eles estão falando. Presidente da Anfávia, de olho no consumidor que não quer carro próprio, as montadoras, quem diria, estão apostando no carro compartilhado. A montadora, fabricante. Isso aqui é dados da indústria automobilística. Está aí. Carro compartilhado sobe, produção de veículo desce no mundo inteiro, no Brasil inclusive.
Tua cidade precisa trabalhar com mobilidade, mas ela precisa entender que a mobilidade vai mudar. Antes era número de veículos por habitante, curva crescente. Agora ela embica para baixo. É outra realidade. A verdade é a seguinte, a gente tem que olhar para o futuro, e aí eu sou muito impactado com algumas coisas que acontecem no mundo. Algumas cidades de vocês foram fundadas antes de 71, 1971. Bom, 1971 foi o ano em que os Emirados Árabes se transformaram num país. Eram tribos no deserto, resolveram se unir, 7 tribos, e transformar num país. O país nasceu em 1971. O Sheikh Zayed foi o criador dos Emirados. E olha o que ele dizia: as futuras gerações viverão num mundo muito diferente daquele que nós estamos acostumados. É essencial que nos preparemos a nós e aos nossos filhos para esse mundo diferente, para esse mundo novo. Isso é desafio para nós. Eu não sei quantos de vocês já ouviram falar disso aí. Esse é o Museu do Futuro, lá em Dubai. Esse museu é totalmente dedicado ao futuro. Mas não é qualquer futuro. É 2071. Por quê? É o ano em que os Emirados farão 100 anos. E você entra no museu e eles vão te mostrar o que será Emirados Árabes Unidos no ano 2071. E você passeia no futuro. Mas no futuro deles, na realidade deles. Você decola do Emirado de Dubai. E aí você vai viver o que é o mundo em 2071 na leitura deles. Por que é importante a gente conhecer isso? Eu faço missões internacionais e eu levei os prefeitos lá. Eu já levei uns 50 prefeitos nesse museu. Porque a verdade é a seguinte: se você não sabe para onde você vai, você não chega. Bingo! É simples assim. Quem não sabe para onde vai, não chega. Lá nos Emirados, eles sabem exatamente onde eles querem chegar. Eles visualizam, eles imaginam, eles colocam em forma gráfica onde eles querem chegar. E aí, caminha nessa direção. A gente pode fazer a mesma coisa aqui no Brasil? O que vocês acham? Pode? Não pode. Por quê? Porque se você, prefeito, resolver pensar como que você vai querer a sua cidade daqui a 20 anos, e no meio do caminho você perder a eleição para um adversário, o que acontece com o seu plano? Aqui em Minas eu não sei, na minha cidade jogo na lata do lixo. É isso que acontece. Até porque combater o plano vai fazer parte do discurso de campanha para o cara poder ganhar. Então, depois que ele combateu o plano, diz que é ruim, como é que ele vai usar? Então, nós, gestores, não podemos fazer, mas a sociedade pode. A melhor maneira da gente prever o futuro é criá-lo. O planejamento estratégico de longo prazo não tem nada a ver com decisão futura, tem que ver com a consequência das decisões que nós estamos tomando agora, na tua gestão. As decisões que você vai tomar agora. As consequências da sua gestão é que vão formar o futuro da tua cidade. Lá em Maringá, a gente entendeu isso. Há 28 anos atrás, a sociedade percebeu que ela não podia delegar ao prefeito o planejamento estratégico de longo prazo. Mas se a gente não souber para onde a gente está indo, nós não vamos chegar. Vamos ficar dando volta. Tem hora que está indo muito, depois muda de prefeito, vai tudo mal, daí a coisa vai bem, a coisa vai mal, e isso não funciona. Então, a sociedade civil assumiu o compromisso, a responsabilidade de planejar a cidade 20 anos na frente. E eles começaram a fazer isso. Como que uma parceria entre o poder público e a iniciativa privada ajudou o Maringá a combater desvio de recurso público? O que é desvio de recurso público? É que ela vai gastar dinheiro errado. Gastar dinheiro numa coisa que não vai funcionar. E resolver o problema da falta de planejamento estratégico de longo prazo. A sociedade civil resolveu explicar para o prefeito o que ela quer, expressar o seu desejo de futuro. Primeiro, definir onde a gente quer chegar, e depois entregar isso para o prefeito, dizendo o seguinte: no seu mandato, faça só a sua parte. E quando for a eleição da próxima vez, nós vamos reunir os candidatos e vamos apresentar o projeto para eles e ver se eles topam continuar aquilo que a sociedade entendeu que é o melhor caminho.
e a sociedade acompanha o processo junto com o prefeito, não é contra o prefeito. A sociedade não se organiza para criticar, para cobrar, para reclamar do prefeito. Ela se organiza para ajudar a cidade. Gente para reclamar do prefeito tem outros, tem a imprensa do outro lado, tem os adversários, tem um monte de gente que está contrariado, deixa eles reclamarem. Esta organização da sociedade é para ajudar só, não é para atrapalhar. É para fazer um projeto conjunto. Como que a gente pode aproveitar o envolvimento da comunidade? Imagina isso, um terreno baldio, num bairro residencial, prédios, casas, e aí esse terreno acaba virando depósito de lixo, as pessoas jogam coisa lá, a prefeitura tem que vir tirar, aí junta rato, barata, escorpião, a população fica reclamando o tempo todo. Aí a prefeitura resolveu fazer o seguinte: quer saber? Vamos perguntar para as pessoas o que eles querem que a gente faça numa situação dessa. É um terreno privado, não é da prefeitura, é um terreno privado. O que eles querem que a gente faça? Fez a consulta usando tecnologia de urbanismo colaborativo. Você faz a pergunta e manda por WhatsApp para as pessoas que moram naquela região e pergunta para eles: o que vocês gostariam que fizesse aqui? Olha a resposta. Olha o que eles fizeram. Gerando emprego, gerando renda e transformando um lugar que todo mundo passa longe num lugar que agora todo mundo quer entrar. Ah, mas o terreno é privado. Sim, a prefeitura aprovou uma legislação dizendo que, se o cara não cuida, a prefeitura usa com a comunidade. E quando ele quiser fazer alguma coisa no terreno, ele avisa com 90 dias de antecedência e a gente limpa tudo. Por isso não dá para construir nada. Não dá para edificar num terreno privado. Mas não tem construção aqui. A própria comunidade fez. E a prefeitura é o avalista de que eles vão sair na hora certa. Não é legal? Sinceramente, não é uma ideia bacana? Pois é. Isso aí aconteceu no Chile. Mas podia ter sido no Brasil, não podia? Podia ter sido na tua cidade. Talvez possa ser ainda na sua cidade. Uma mente expandida pela imaginação, e agora eu penso assim, depois que vocês viram isso, você vai voltar para casa, quando você passar na frente de um terreno baldio, você vai ficar pensando, por que não? Né? Por que não? Uma mente expandida pela imaginação nunca mais volta ao seu tamanho original. Não tem jeito. E é por causa disso que a gente começou a fazer, junto com o Sebrae, no programa Cidade Empreendedora, missões técnicas para o exterior, para levar prefeitos de cidade pequena, de cidade média, de cidade grande, tanto faz. Para quebrar paradigma. Porque o prefeito, por mais boa vontade que tenha, vocês que foram eleitos agora, que estão indo pela primeira vez para uma prefeitura, vocês estão cheios de boa vontade para ajudar a sua cidade. Mas o que você pode fazer é do tamanho daquilo que você sabe. Ou de alguém que você chama para ser secretário que sabe mais do que você. Tem prefeito que tem medo disso. Eu acho a melhor solução é essa. Trazer pessoas que sabem mais do que eu. Então, o limite é o que você sabe. Mas e se você souber mais do que você sabe? E se você ver acontecendo em outro lugar uma coisa que você nunca imaginou que fosse possível? Mas está lá funcionando. Então a gente começou a levar as pessoas para o exterior. Essa aqui é a cidade de Masdar, considerada a cidade do futuro, é uma cidade para 45 mil habitantes que não tem carro. Os carros têm que ficar do lado de fora da cidade. Ela gera a própria energia, ela tem todo um sistema de alto funcionamento, 100% sustentável. Os carros que estão lá dentro são veículos públicos, como esse micro-ônibus, como aquele carrinho lá embaixo, todos eles autônomos. Então, quando a gente chegou lá com os prefeitos, eles entraram no ônibus e cadê o motorista? Não tem. Como é que eu faço então? Tem um tablet com a rota do ônibus, você só põe o dedo onde você quer descer e o ônibus te leva lá. Aí ele falou assim, tá, mas aí eu desço lá e como é que eu volto depois? Se o ônibus não tem motorista, como é que ele vai saber que eu quero voltar? É simples. Ele anda devagar, se para na frente, faz um sinal assim e ele para. Simples. Mas eles viram isso. Não é uma coisa que falar um dia vai ser assim. Não, eles entraram no ônibus e eles tiveram essa experiência. Bom, isso muda um pouco as coisas. Essa cidade é uma cidade diferente. No meio do deserto dos Emirados, quando você entra na cidade, ela é uma área de 6 km², dentro da cidade de Abu Dhabi. Então, do outro lado da rua, fora desse quadrado, é a cidade normal. Mas eles chamam de cidade sustentável. A hora que você entra na cidade,
a temperatura cai de 4 a 5 graus na hora. Eu estou falando da cidade, não estou falando dos prédios, estou falando da rua. E não é ar-condicionado, não. É desenho. Eles desenharam a cidade para aproveitar os ventos do deserto, de maneira que eles levem o calor embora e tragam ar fresco. É arrepiante. Você entra na cidade, você sente a temperatura. Desenho, projeto. E aí, claro, na hora que nós fomos conversar com o pessoal da cidade, esse senhor que está de paletó e gravata ali, é o arquiteto que está nesse projeto de Mazda desde o primeiro tijolo, era só um pedaço de areia. Ele é o arquiteto, ele é de Hong Kong, mas mora lá desde o começo do projeto. E ele recebeu a gente e começou a explicar como funciona. Os prefeitos estavam ali ouvindo a conversa. Aí um prefeito vira para ele e fala assim: escuta, isso aí não funciona no Brasil porque vocês são um país rico, nós somos pobres, a gente não tem de grana para fazer prédio do jeito que vocês fazem. E aí eu queria que vocês prestassem atenção na resposta dele. Ele virou para o pessoal e disse assim: deixa eu explicar para vocês como que a gente faz aqui. Se você pedir para um arquiteto ou um engenheiro desenhar para você um prédio com eficiência energética, eficiência hídrica, com tudo de sustentabilidade, ele vai te trazer um projeto que você não consegue pagar. O que nós fazemos aqui? Nós sabemos quanto a gente pode investir no prédio para que ele seja economicamente viável, que eu possa alugar e ganhar dinheiro. Então eu pego aquele orçamento, o tamanho do prédio que eu preciso fazer, chamo os grupos de arquitetos e engenheiros e digo assim: está aqui o valor que eu tenho para pagar e está aqui o prédio que eu preciso construir. Quem me entregar o prédio mais sustentável leva o projeto. Todos os prédios da cidade inteira têm no mínimo 40% de eficiência energética. Todos, 100% deles. Todos os prédios dessa cidade podem ser certificados para sustentabilidade. E sabe quanto eles pagaram? Exatamente a mesma coisa que o prédio do outro lado da rua, que não tem nada disso. O valor foi exatamente igual. A hora que ele falou isso, um dos prefeitos ficou muito incomodado. Esse cara aqui, prefeito Anísio Andrade, da cidade de Paraíso das Águas, menos de 10 mil habitantes no estado do Mato Grosso do Sul, nunca tinha tirado passaporte, foi a primeira viagem que ele fez para o exterior. Ele escuta um negócio desse. No dia seguinte a gente vai fazer um passeio no deserto para o pessoal do Mato Grosso do Sul, Bonito, Rio, Costa Rica, o pessoal, né, das águas transparentes, ver como que o pessoal de lá transforma areia e nada mais em grana, em geração de emprego, em turismo. Nós vamos fazer essa experiência. Esse prefeito senta na duna de areia, ele parece árabe, né, mas não é não, é brasileiro mesmo. Ele sentou na duna de areia, ficou coçando a cabeça, ficou pensativo. Eu sentei do lado dele e falei assim: senhor Silvio, eu não sei como que eu vou fazer, mas a minha cidade é nova, não tem fórum nem prefeitura, a gente aluga casas, e eu preciso fazer o novo centro cívico da cidade. Construir o fórum, a Câmara, a prefeitura. Eu fiz agora uma licitação para a construção do centro cívico da cidade. E eu estou entendendo que está errado, porque eu não pedi essas coisas que a gente sabe que pode fazer. Eu devia ter feito o edital diferente. Mas a licitação já saiu, o povo está esperando a inauguração, e eu não sei nem por onde começar, mas eu estou com vontade de cancelar o edital. Eu estou incomodado. Uma mente expandida pela imaginação nunca mais volta ao seu tamanho original. Aquele cara não conseguiu mais ser o prefeito que ele era antes de ter ido lá. Ele voltou e cancelou o edital. E provavelmente, Paraíso das Águas terá o centro cívico 100% sustentável, por causa dessa missão. Dinheiro público, que vai ser economizado, gente, porque 15% só do custo operacional de um prédio público é construção, o resto é operação. Preste atenção no que eu estou falando. Na hora que você construir uma escola, 15% do custo que essa escola vai ter ao longo da sua vida útil no erário público é o que você gastou na construção. O resto é operação. A hora que você faz um prédio sustentável que não paga a conta de luz, que não paga a conta de água, você está ganhando dinheiro, mesmo que pagasse mais caro, e não precisa pagar mais caro. Você está entendendo isso? Quando a gente fala de futuro, é disso que nós estamos falando. Nós estamos falando desse tipo de provocação. Do mesmo jeito que vocês viram o quanto é importante a AMM na vida de vocês,
Eu não sei se vocês sabem, existe uma ONU dos municípios, uma organização global que se preocupa em resolver os problemas dos municípios. E que tem muitos programas de treinamento que nem a AMM tem, e tem muita coisa que a AMM não consegue resolver. Porque o problema da crise climática não é criada no seu município, ela vem de outro lugar, talvez venha da Amazônia, talvez venha de outro país, sei lá. Existem problemas que precisam ser resolvidos a nível global para ajudar os municípios. E esta organização chama UCLG, é a ONU dos municípios. A sede dela é em Barcelona, todo ano a gente vai para o Congresso Mundial de Cidades Inteligentes, e a gente leva os prefeitos para ir lá. Tem alguns prefeitos ali naquela foto que são mineiros, foram lá comigo, para conhecer, a prefeita lá de Divinópolis, a vice-prefeita estava lá com a gente lá. Foram lá entender o que é uma organização que é capaz de te dar soluções que você nunca imaginou que fossem possíveis. Então, gente, nós fazemos essas missões, e eu queria depois... Já falei com a MM sobre isso, falei com o Vladimir sobre a possibilidade de oferecer para vocês a oportunidade de participar disso, porque pode fazer muita diferença na sua gestão. Essa aqui foi domingo passado. Eles estavam voltando da missão de Barcelona, sábado passado, voltando da missão de Barcelona, eles foram conhecer uma empresa que faz casa impressa em 3D, casa popular, impressa em 3D. E sabe qual é o material que eles podem usar? Barro, argila, para fazer casa popular, impressa em 3D. 5 dias a casa está pronta. E eles foram lá conhecer, para ver como que esse negócio funciona. Isso pode ajudar você a resolver problemas que a sua cidade tem e que você não tinha ideia de como resolver. Mas aí vem a história, e a grana, como é que eu faço? De onde vem o dinheiro para eu fazer tudo isso que você está falando aí? Para resolver todos esses problemas. E aí eu quero dizer para vocês o seguinte: lá na minha cidade, o PT é adversário da gente. E é o pior adversário que a gente tem, o mais radical. Mas o governo federal era PT, quando eu fui prefeito. E eu precisava de dinheiro federal. Então, toda vez que o governo federal lançava um programa para os municípios, eu ia lá em Brasília ver se a gente conseguia pegar alguma coisa. E eu me lembro que o presidente Lula, toda vez que eu ia a Brasília, ele falava isso aqui. Isso aqui é frase dele. A gente nunca tem dinheiro sobrando, mas se um prefeito aparecer em Brasília com um projeto, eu duvido que falte dinheiro para o bom projeto dele. Palavras do presidente. E eu ouvi ele falar isso muitas vezes. Moral da história: Maringá foi a cidade que mais recebeu verbas federais do Brasil per capita, do Brasil inteiro, sendo adversário. Porque a gente encheu Brasília de bons projetos. Bons projetos. E eles não tinham como dizer não. E quando eu chegava lá, eu disse: o presidente falou que se tiver bom projeto, não vai faltar dinheiro. E nunca me faltou dinheiro. Ao contrário, fomos a cidade que mais recebeu recursos do governo federal. Coloca isso na sua cabeça, prefeito. Faça um banco de projetos. Tenha gente preparada para isso. Eu vou terminar aqui, tenho 2 minutos só, mas eu quero terminar contando uma experiência. Esse Fórum Mundial Urbano da ONU Habitat, que é a agência da ONU dedicada exclusivamente às cidades, ele acontece de 2 em 2 anos. Há 2 anos atrás ele aconteceu na Polônia e eu fui lá. E numa das palestras, para um auditório assim como esse, o cara que estava fazendo a palestra estava falando sobre desafios do futuro das cidades e como atender a necessidade da população. E eu fui lá assistir a palestra e eu não lembro mais nada. Eu não lembro o nome do cara, nem quem ele é. Eu não lembro de nada, exceto de uma coisa. Ele fez uma pergunta no meio da palestra. Ele perguntou o seguinte: qual é o fator mais determinante para que as crianças da tua cidade tenham chance de ser bem-sucedidas no futuro? Essa foi a pergunta que ele fez. Ele desafiou todo mundo, falou assim: eu quero que vocês pensem qual é o fator mais determinante para que as crianças da sua cidade tenham a chance, a oportunidade de ser bem-sucedida na vida. E aí ele disse o seguinte: se um jovem que mora na tua cidade não estiver satisfeito, se ele achar que a cidade não está legal para ele, ele vai embora. Ele vai para outro lugar.
Se uma empresa que está na tua cidade achar que o ambiente de negócio não está bom para ela, ela vai embora. Mas a criança não pode ir embora. A criança tem que ficar. E aí ele respondeu essa pergunta de um jeito que chocou todo mundo. Não era saúde, não era educação, não era tecnologia. Ele colocou na tela do PowerPoint o CEP, Código de Endereçamento Postal. Sabe, gente, a hora que ele colocou isso, eu e várias outras pessoas que estavam, um olhou para a cara do outro e fez, o bicho pirou, né? Como assim, o CEP? E daí ele explicou. A chance que uma criança na tua cidade tem de ser bem-sucedida na vida depende do lugar onde ela mora, da rua dela, do bairro dela, da cidade dela. É o que a cidade puder ter para ela de saúde, de educação, de segurança, seja lá do que for. Esse é o tamanho da tua responsabilidade, prefeito. E toda vez que eu conto essa história eu fico arrepiado, e estou arrepiado de novo aqui agora. Porque eu fui prefeito 8 anos e eu confesso que eu não tinha me dado conta do tamanho da nossa responsabilidade com uma geração inteira de pessoas. Isso é o que está na sua mão agora. E por isso é uma missão divina. Vocês acham bonita essa rua? É a rua da minha casa. Eu moro aí. Deixa eu ver se eu moro aqui. Numa casa. Isso aqui é um condomínio. Eu moro nesse condomínio aí. Mas eu não vejo essa rua desse jeito, porque essa foto foi tirada do 15º andar de um prédio. Então o pessoal do prédio é que abre a janela de manhã e vê esse negócio bonito. Não é bonito? Fala a verdade, né? Não é bonito, né? Eu não vejo desse jeito, porque eu moro numa casa térrea. Então quando eu saio de casa, eu vejo desse jeito. O que vocês acham disso? Você já imaginou o impacto de você sair da tua casa depois de ter tido uma discussão com a sua mulher e abrir a porta e ver esse negócio aí? Você até esquece, né? Não tem como ficar com o astral abalado num ambiente desse. O que isto aqui produz em mim, no Silvio Barros, que moro nessa rua? Gratidão. Gratidão. Porque um dia, há muitos anos atrás, 30, 40 anos atrás, alguém visualizou que ficava legal desse jeito. Ele imaginou, ele sonhou que seria bacana o dia que essa avenida fosse construída, que ela ficasse desse jeito. E aí ele foi lá e plantou as árvores sem saber se um dia ele ia ver essa cena. Mas ele foi lá e fez isso. Porque ele acreditou, porque ele sonhou, porque ele imaginou, porque ele visualizou como ele gostaria que a sua cidade fosse lá na frente. E eu deixo aqui uma provocação para vocês. O que é que você está pensando em deixar de legado da tua gestão, para que daqui 20 anos alguém te diga muito obrigado? Qual é o seu desafio? Tá, não é para a pessoa dizer, por que legal esse prédio aqui, não é disso que eu estou falando. Eu estou falando de coisas que mexem com a vida das pessoas, com a cabeça, com o coração, coisas que mexem com gente. Qual é o teu legado? Dá para fazer mágica numa cidade. Você, como prefeito, consegue fazer mágica. Mas lembre-se de que a mágica está fora da sua zona de conforto. Na zona de conforto não acontece nada de especial. E se você entender que você quer fazer mágica com o seu mandato, e que a mágica está fora da zona de conforto, minha última pergunta para você é: você está desconfortável? Quem que está desconfortável? Deixa eu ver, levanta a mão aí. É isso. Sai da zona de conforto. Faça mágica na sua cidade. Deixe um legado. Talvez não pelo obrigado, mas por amor. Deus abençoe e inspire vocês. Obrigado.